Primeiro, quem é o Armínio Fraga? O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central Brasileiro entre 1999 e 2003, na desastrosa gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos que ver, vamos fazer um balanço do que ele fez. Vamos entender quem é este personagem e por que ele diz o que diz, né? Para a gente poder ver qual é a pauta do grande capital. Você falou bem, né? Ele fez essa declaração no Brasil Conference, né? Mas o Brasil é com Z. Eu acho bem interessante, é exatamente isso que ele é, né? Ele é um vendilhão da pátria. Então, vamos pegar primeiro o seguinte, qual foi a gestão dele? Ele se apresenta como um homem preocupado com a austeridade fiscal, com a gestão econômica, é isso que ele pensa. Mas, durante a gestão dele, o PIB brasileiro ficou estagnado. O Brasil estava sob a tutela do FMI. O PIB per capita diminuiu. Em dólar, ele diminuiu 20%. O brasileiro, como um todo, em relação ao resto do mundo, ficou, no período da gestão do Armínio Fraga, 20% mais pobre, sendo que a política era de abrir a economia, para a gente comprar mais coisas lá de fora, ficando mais pobre. A inflação do período dele terminou em 12,5%. 12,5%. A Selic, no período dele, ficou, em média, acima de 18%. Você diz, bom, mas e a dívida pública? Aumentou de 48% para 60%. Você diz, e o déficit público? Que eles são rigorosos, eles querem diminuir o gasto. O déficit público foi imenso, ficou, em média, 2,3%. E o salário mínimo? O salário mínimo caiu em dólar 9%. O país viveu o período inteiro numa instabilidade cambial imensa. Então, este é o cidadão que agora se apresenta como vestal para ditar regra de como que tem que ser a política econômica. Com este currículo, ele se credenciou a ser gestor de fundos de investimento internacional, ou seja, gerente, administrador dos investimentos da plutocracia brasileira. Então, quando ele olha a economia brasileira com o olhar do gestor. Isso é que a gente tem que ter claro. Ele não está preocupado com a racionalidade econômica, ele não está preocupado com o bem-estar da população brasileira, ele está preocupado com os índices de valorização dos fundos de investimento que ele gere. Então, ele, no início, foi uma espécie de boneco do FMI, né, porque era o FMI que fazia a gestão. E agora ele virou uma espécie de boneco da plutocracia. E é com este olhar que ele põe um olhar assim sério e diz o que tem que acontecer na economia brasileira. Mas é importante a gente ver isso. O que ele diz? Que tem que diminuir o gasto público. Esta que é a ideia, que o gasto público é excessivo. Não é verdade, Anderson. O gasto público brasileiro é insuficiente. Qualquer pessoa que entrar numa escola, num hospital, né, que entrar na periferia, que for verificar como é que está a infraestrutura de saneamento básico, né, a política de estoques alimentares, tudo isso, está tudo aquém. Falta dinheiro. Né? Então, não é que o Brasil gasta muito, o Brasil gasta pouco. Se a gente for ver a carga tributária líquida, que é o dinheiro efetivo que o Estado tem para fazer política, ela é baixíssima, deve estar em torno de 16%, 15%, entre 15% e 17% do PIB, que é muito pouco. Só para a educação nós precisaríamos de 10% do PIB. Para ter o SUS funcionando, 10% do PIB já estourou. Você diz, então o governo gasta muito. Não gasta muito. Ele gasta muito com juros. Porque quanto que ele gasta com juros? Agora, está gastando quase que 8% do PIB. Isto representa toda a despesa da Previdência. Então, quando o Armínio diz, não, tem que reduzir porque gasta muito com a Previdência. Bom, os juros gasta
o mesmo tanto da Previdência. Gasta, então, não tem muito gasto com Previdência, não tem muito gasto com funcionalismo público, não tem, digamos, sempre pode ter uma gestão melhor, mas não é uma gastança, é uma gastança com juros. E é isso que a população brasileira tem que ter muito claro, né? A outra coisa é o seguinte, ele diz, bom, para reduzir os juros, vamos congelar o salário mínimo. Então, no cálculo dele, que ele fica ali na planilha, vendo como é que ele pode apertar o povo para ter mais garantia da especulação com títulos da dívida pública. Então, mas a gente segurar o salário mínimo, a gente ganha 1% do PIB. Mas a gente tem que ter claro o seguinte, o salário mínimo do Brasil já é mínimo, Anderson. Uhum. Na América Latina, ele só é maior do que Haiti, Nicarágua e República Dominicana. Então, ele não é um salário mínimo enorme. Não é verdade, né? O salário mínimo, ele beneficia diretamente 56 milhões de brasileiros. Ou seja, pela aposentadoria, seja na ocupação ou recebendo benefícios, 56 milhões de brasileiros dependem do salário mínimo. E o salário mínimo, nós sabemos, é um salário heróico, nós já discutimos aqui com a inflação, né? De acordo com o Diese, o salário mínimo cobre apenas 45% da necessidade básica de uma família de 4 pessoas. Ou seja, é um salário de fome. E é este o salário que ele quer abaixar. E, durante a gestão dele, diga-se de passagem, ele abaixou.